Neste vídeo, eu quero falar sobre um assunto muito polêmico e que muitas vezes demanda horas de conversa aqui no consultório. Doutora, por que se usa antidepressivo para tratar tontura? Essa é uma pergunta frequente que costuma gerar muitas dúvidas quando eu abordo ou proponho esse tipo de tratamento no consultório. Os antidepressivos podem sim ajudar no tratamento de tontura, em alguns casos, lógico, e os principais são a TPPP ou a vertigem fóbica, a enxaqueca vestibular e a vertigem visual. E será que eu utilizo essas medicações porque eu estou fazendo diagnóstico de depressão no paciente com tontura? Não, gente, em nenhum momento, até porque esse diagnóstico deve ser feito por um médico psiquiatra. Mas eu preciso que você entenda que os antidepressivos são utilizados em diversas doenças que não somente na depressão, como por exemplo, fibromialgia, insônia, dor crônica, enxaqueca, independente de tontura ou não, na ansiedade, entre outros quadros. E como o antidepressivo pode ajudar nos casos de tontura, doutora? Os antidepressivos são medicações que regulam os neurotransmissores no nosso cérebro, como por exemplo a serotonina, noradrenalina, dopamina, e essas são moléculas responsáveis pela comunicação entre neurônios. Portanto, em doenças que estão relacionadas ao mau funcionamento dessa comunicação ou a quantidade desses neurotransmissores no nosso cérebro, o antidepressivo pode ajudar, mesmo quando não estamos falando de depressão. E quando falamos da TPPP, por exemplo, apesar de não saber o local exato no cérebro onde está o problema, sabemos que tem um componente neurológico funcional, ou seja, um mau funcionamento da comunicação do sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo nosso equilíbrio. E por isso os antidepressivos costumam ser tão efetivos nesse quadro. O mesmo ocorre na enxaqueca vestibular. Existe um componente neurológico funcional que precisa ser tratado. E geralmente são quadros crônicos que precisam ser controlados. A segunda pergunta que os pacientes costumam me fazer é: doutora, eu vou ficar dependente desse remédio? Ou eu vou precisar usar ele para sempre? E a resposta é não. Você não precisará usar para sempre e antidepressivos não são medicações que geram dependência. Então a gente precisa sim utilizar por um período prolongado, e aí eu estou falando de pelo menos 6 meses a 1 ano, mas quando a gente entende que o paciente está com um quadro já bem controlado por um período considerável, nós vamos começar a retirar essa medicação. E o último ponto que eu quero abordar aqui são os efeitos colaterais. Os pacientes tendem a ficar bastante receosos porque acham que vão ficar dopados com antidepressivos. E isso não é verdade. Tanto que a maioria das medicações que utilizamos para tratamento da tontura são utilizados pela manhã, porque tendem até a aumentar a disposição do paciente. Lógico que existem alguns antidepressivos que são indicados para insônia e esses sim são utilizados à noite justamente com esse objetivo. Agora, é verdade que os antidepressivos podem causar diversos efeitos colaterais, principalmente no início do tratamento. Por isso, é preciso avaliar que medicações o paciente já usa, quais doenças ele tem, se ele já usou algum antidepressivo anteriormente, mas ainda assim os antidepressivos são medicações muito seguras de serem utilizadas. E se caso o paciente apresentar algum efeito colateral importante que impeça que usemos essa medicação de forma prolongada, ele deverá ser suspenso. Então, para concluir esse assunto com você, converse com o seu médico, isso é o mais importante. Entenda qual a indicação para você usar esse remédio, quais são os efeitos colaterais mais comuns. Se você sentir algo, pergunte se é comum, se pode ser ou não da medicação que você está usando. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o uso de antidepressivos na tontura. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem um certo preconceito com antidepressivos. Até nosso próximo vídeo.